Boa noite, meu nome é Fabrício Cruz da Silva, sou aluno do Instituto Federal do Rio de Janeiro e esta é a apresentação do projeto de pesquisa da disciplina de Pesquisa e Ensino de Matemática. O título do meu trabalho é o seguinte: a importância da gamificação na sala de aula, uma proposta de atividade com o jogo Batalha Naval. Bem, esse é um projeto de pesquisa, como já foi dito anteriormente. O meu orientador tem como nome Cleiton do Espírito Santo e o orientando que sou eu, novamente, Fabrício Cruz da Silva. Bem, o tema deste trabalho é o seguinte: a gamificação como metodologia ativa essencial para o ensino básico. O problema de pesquisa, ou seja, o que gira em torno do que nós vamos responder ao longo deste mesmo, é o seguinte: como a gamificação pode fazer com que o aprendizado do conteúdo de plano cartesiano se torne mais eficiente? Qual a importância que o jogo Batalha Naval terá nesse sentido? Ou seja, queremos provar aqui como que nós podemos fazer um conteúdo que muitas das vezes é visto como difícil ou complicado pelo aluno se tornar mais simples, através, é claro, da gamificação. Temos por hipótese o seguinte: através do uso do jogo Batalha Naval, que é o jogo que eu vou citar anteriormente, nós pretendemos mostrar o impacto que a gamificação tem no ensino e como que a correta utilização deste mesmo vai gerar resultados positivos. Ou seja, como que nós fazermos a utilização de todos os recursos, aplicar corretamente em sala de aula, os alunos vão de fato conseguir, ao final do conteúdo, compreender aquilo que nós gostaríamos, no caso. Bem, e a grande questão, o porquê da escolha deste tema e também por causa da escolha desse conteúdo, né? De toda a experiência que o autor teve em sala de aula, ele observou que a principal objeção dos alunos está em relação à própria sala de aula, pois na visão de muitos deles eles estão lá por obrigação. Com a gamificação é possível transformar o estereótipo de que a sala de aula é um lugar chato no qual o aluno se sente oprimido e obrigado a realizar as atividades propostas a ele, e com isso proporcionar um ambiente mais descontraído. Além do mais, a gamificação propõe uma nova visão de ensino que por muito tempo foi reprimida. Haja visto que até os dias de hoje perduram na maioria das escolas as aulas dispositivas. De maneira bem simples, o que acontece aqui é que tanto na minha vivência escolar como aluno, tanto quanto estagiário ou docente, eu pude observar que os alunos eles reclamam muito das metodologias onde o professor ele somente fala o conteúdo, ele ouve, ou seja, uma metodologia completamente expositiva. E como disse, nenhum aluno ele se sente bem quando ele é obrigado a fazer algo que ele não quer. Então, nós tirarmos esse estereótipo dele de que ele é obrigado a fazer as coisas, ou de que ele está lá apenas para cumprir um papel, é essencial para que ela seja produtiva. E a gamificação tem exatamente esse objetivo: trazer essa proposta para atrair mais alunos e fazer com que eles se sintam bem na sala de aula e produzam resultados positivos. Além do mais, a gamificação possibilitará ao professor prender a atenção do aluno e, como consequência disso, dar uma aula mais produtiva, gerando assim melhores resultados. Somado a isso, existe o aspecto do tempo, pois uma aula melhor elaborada e desenvolvida evita que o professor se desgaste, tanto mentalmente quanto fisicamente. Neste ponto, é essencial que o professor ele saiba como que ele vai elaborar essa aula e como que ela vai ser aplicada corretamente na sala de aula, para evitar que problemas como atrasos, como mal entendimento, sejam coisas presentes. E para isso o professor ele tem que trabalhar nisso. Não é algo que ele simplesmente, como disse, ele vai dar um jogo e pronto. Ele vai ter que entender como aplicar isso da melhor maneira, entender seus alunos e como fazer isso de maneira correta. Aí sim ele vai ter resultados positivos, pois o professor vai, como dito, vai
evitar desgaste, tanto físico quanto mentalmente, já que os alunos não terão tantas dúvidas assim após o conteúdo ministrado. De um modo geral, a gamificação irá possibilitar a interação entre os alunos e desta forma ajudá-los tanto no aspecto educacional quanto social. Isso porque irá possibilitar inúmeras interações entre eles e os professores. Tais interações possibilitam também que alunos que possuem algum tipo de deficiência se socializem com mais facilidade e promovendo assim a inclusão escolar. Além do mais, coisas como raciocínio lógico, competitividade e honestidade serão temas presentes nessa metodologia de ensino. Como o jogo, propriamente dito, é algo que gera competitividade, então haverá uma interação entre com dois ou mais alunos. Dessa maneira, essa interação vai possibilitar que eles se desenvolvam mais, tanto socialmente quanto digamos assim, quanto moralmente, né? Já que terão que ser honestos no jogo, entender como que as coisas funcionam e terão mais interações com os alunos. Bem, o objetivo geral deste trabalho é o seguinte: analisar o impacto da gamificação no ensino do sistema cartesiano através da utilização do jogo Batalha Naval. Ou seja, queremos ver como a gamificação tem impacto, né, negativo ou positivo, através do jogo Batalha Naval. Os objetivos específicos são os seguintes: descrever como o conteúdo deste trabalho é construído com base no BNCC, compreender qual é o impacto da gamificação no ensino, verificar qual a melhor forma de explorar a gamificação no ensino, observar a conexão que existe entre o jogo Batalha Naval e o conteúdo de plano cartesiano e, por fim, realizar uma proposta de atividade com o jogo Batalha Naval. E no que diz respeito à metodologia, como que o trabalho ou a pesquisa em si será desenvolvida? O devido trabalho foi desenvolvido a partir da análise de pesquisas e documentos relacionados à área do mesmo. Tal abordagem tem como objetivo extrair dados obtidos de forma concreta e assim dar credibilidade ao trabalho. A partir da análise do impacto da gamificação no ensino, será buscado mostrar os benefícios que essa metodologia trará ao ensino propriamente dito. Para que tal abordagem, ou seja, para que a metodologia seja aplicada, precisamos elaborar algumas etapas, tá? Primeiro, para se iniciar tal abordagem, será necessário primeiro levantar o que o BNCC diz a respeito do campo da geometria e mais precisamente sobre os conteúdos que envolvem o plano cartesiano. Tal levantamento tem o intuito de mostrar como esse conhecimento é construído ao longo dos anos do ensino e qual sua devida importância. Ou seja, precisamos primeiro verificar como esse conteúdo ele é construído desde o primeiro ano para vermos o que foi trabalhado com o aluno, o que ele sabe, o que nós podemos utilizar de recursos e etc. e tal. A partir disso, depois dessa análise das habilidades do BNCC, será analisado como a gamificação impactou o ensino ao longo do tempo e como ela pode ser aplicada com maestria. Tal análise é fundamental, pois a aplicação de um jogo não caracteriza necessariamente uma aula gamificada. Quero destacar aqui que nessa metodologia, como eu disse, a gamificação não é apenas colocar um jogo em sala e fazer os alunos jogar e pronto, já a aula já está gamificada. É um processo um pouco mais complexo que exige mais atenção do professor, obviamente. Então, nesta parte, nós iremos analisar como a gamificação foi construída ao longo do tempo, quais são os autores que falam a respeito disso, como que eles desenvolvem esse conteúdo, tá? E como que ele deve ser aplicado de maneira correta, tá? Após analisar o BNCC e a gamificação, nós vamos pegar tudo isso, tá? Vamos mesclar de certa forma e vamos fazer a aplicação do jogo em questão, que é o Batalha Naval, tá? E após isso, nós vamos analisar qual foi o impacto dele, se foi positivo, se foi negativo e quais as consequências que nós tivemos. Bem, o referencial teórico é o seguinte: a pesquisa está baseada numa perspectiva qualitativa que busca analisar o impacto da gamificação no ensino através da utilização do jogo Batalha Naval. Através da utilização do jogo Batalha Naval, defendida por autores como Mackenzie, Bourgueret, Latão, Vygotsky e Kishimoto.
Bem, não só esses autores, mas muitos outros defendem a gamificação como metodologia de ensino e com base neles, esse trabalho será aplicado para fazer a utilização do jogo Batalha Naval. Vamos então agora falar um pouco sobre o trabalho. O primeiro capítulo tem como título A Construção do Conhecimento. O BNCC ele começou a ser criado no ano de 2015 e foi homologado em 2017. Ele basicamente estabelece tudo o que é essencial ao aluno aprender durante sua vida escolar. Como consequência disso, a necessidade de se respeitar tais parâmetros e colocá-los em prática no ensino. Ou seja, antes de nós aplicarmos o jogo Batalha Naval através da gamificação, devemos analisar, tá, quais são as habilidades relacionadas ao tema de plano cartesiano, para que quando formos fazer essa aplicação, ela seja feita da melhor maneira possível, já que nós iremos saber o que o aluno sabe, o que ele não sabe, como o conhecimento dele foi construído e o que podemos utilizar para ele ou não. É no primeiro ano do ensino fundamental que as duas primeiras habilidades relacionadas a este tema são apresentadas. A primeira diz o seguinte: descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como direita, esquerda, em frente e atrás. A segunda habilidade diz o seguinte: descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima e embaixo, é necessário explicitar-se o referencial. Já no segundo ano do ensino fundamental, nós também temos duas habilidades relacionadas ao tema. A primeira diz o seguinte: identificar e registrar em linguagem verbal ou não verbal a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência e indicar as mudanças de sentido e direção. A outra habilidade diz o seguinte: esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência. No terceiro ano do ensino fundamental, nós temos apenas uma habilidade, que ela diz o seguinte: descrever e representar, por meio de esboços e trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido com base em diferentes pontos de referência. No quarto ano, nós também temos apenas uma habilidade que é relacionada a isso. E ela enuncia o seguinte: descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, interseção, transversais, paralelas e perpendiculares. Essa é a primeira vez, ou seja, no quarto ano, que é mencionado a questão da malha quadriculada. E, como consequência disso, a partir daqui, é muito mais fácil aplicar o jogo Batalha Naval, sendo possível ser feito até neste ano mesmo. Já que nos outros anos já não tinha sido apresentada a malha quadriculada, seria muito mais complicado para o aluno entender, aqui já se torna mais fácil, já que ele entende o que é e como que é feita a localização a partir disso. No quinto ano do ensino fundamental, finalizando aqui o Fundamental 1, nós também temos duas habilidades. E são nessas duas habilidades que pela primeira vez é apresentado o termo propriamente dito, escrito como plano cartesiano. A primeira habilidade diz o seguinte: utilizar e compreender diferentes representações para localizações de objetos do plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas. Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano, no primeiro quadrante, utilizando coordenadas cartesianas indicando as mudanças de direção e de sentido e giros. A partir daqui, seria analisado todas as outras habilidades relacionadas aos anos restantes, até chegar ao sétimo ano, no caso. Em seguida, seria feito mais de um capítulo falando sobre a gamificação e de como sua construção se deu ao longo do tempo e como ela pode ser aplicada de maneira correta.
E por fim, depois de falar sobre tudo isso, nós iremos mesclar esses dois capítulos, que era a análise do BNCC e a análise da gamificação, e fazer a aplicação do jogo Batalha Naval, mostrando qual é a função deste jogo, como é a aplicação e como ele pode ser aplicado de forma correta. Bem, aqui estão as referências bibliográficas, tá? São ao todo 5 referências bibliográficas até o momento. 5 não, 4. E por fim, gostaria de fazer as considerações finais a respeito do trabalho. Bem, através da observação de inúmeras notícias, dados sobre educação e artigos, pude notar o quão deficiente tem estado a educação no país. E não só acredito, mas pude observar que um dos fatores que tem levado a isso é ainda a utilização de metodologias antigas e pouco eficazes, haja visto que elas não acompanham o avanço tecnológico da sociedade. Isso ocorre principalmente devido ao fato da geração atual ter uma linguagem completamente diferente da do passado. O que tem acontecido é que muitas escolas ainda têm se mantido em metodologias completamente expositivas. E a linguagem que os alunos têm hoje em dia é completamente diferente disso, já que nós estamos num meio completamente digital. Por conta desses problemas que tem causado, pensei em elaborar esse trabalho a partir de uma metodologia que já há algum tempo ouço falar. Há muito tempo, desde a minha época de aluno, ouvi falar sobre a gamificação, mas nunca havia visto a aplicação, tá? Como eu disse, é a gamificação. E eu creio que essa metodologia aplicada de maneira correta, ela pode sanar parte desse problema que o ensino tem sofrido. Eu não creio que ela vai resolver todos os problemas, tá? Mas ela pode evitar que tais aconteçam no futuro e que esses problemas que têm acontecido atualmente, como eu disse, como a invasão escolar, como o alto índice de reprovação, possam ser diminuídos significativamente. Bem, no geral é isso. Gostaria de agradecer a todos por ter assistido a apresentação. É isso daí. Muito obrigado e até a próxima.